queria ministrar essa palavra na sua vida. Começa o texto assim: ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto. Caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Você imagina isso, irmãos? Alguém orar e pedir para morrer? Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu, deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias, 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Amém? Vamos orar? Vamos, curva assim sua cabeça, feche os teus olhos, pede para Deus falar com você, pede mesmo aí, fala: Deus, fala comigo, me dá uma palavra, Senhor. Se puder orar pela pessoa que está do teu lado, com certeza ela está precisando também. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, Senhor, nós precisamos de uma palavra do Senhor, e basta esta palavra e as coisas vão mudar na nossa vida. Senhor, nós precisamos de uma direção do Senhor para a nossa vida. Nós viemos hoje aqui buscar no Senhor, Pai, a palavra, e eu creio mesmo, o Senhor preparou esse dia para cada um de nós, o Senhor tinha reservado esse momento como sendo um tempo favorável do Senhor na nossa vida, para provocar uma mudança, em nome de Jesus Cristo, amém. Diga para a pessoa ao teu lado aí: Deus vai falar com você. Tema de hoje: o que é difícil? O que é difícil? Para você entender rapidamente comigo o texto que nós lemos, eu volto com você, quem já leu, né? Eu volto com você ao capítulo 18. E uma situação que estava acontecendo ali, Elias faz um desafio, e talvez num ímpeto ali, numa coragem assim, ele desafia e ele chama 850 profetas, os profetas de Baal, os profetas de Azerá, e ele fala para eles: olha, vamos parar com isso aqui e vamos fazer o seguinte, ó, vocês vão fazer um trabalho de vocês, e eu vou levantar um altar aqui, eu vou esperar, vocês fazem primeiro. Nós vamos combinar o seguinte: o Deus que responder ao clamor, ao sacrifício, o Deus que responder com fogo, o Deus que responder ao que for feito, será o Deus. E aí aqueles homens todos, aquele povo todo começa a fazer ali um sacrifício,
fazer ali um movimento, e diz a Bíblia, aquilo ali foi até a tarde, e eles se mutilavam, se sacrificavam, faziam o que podiam fazer e nada, não se ouviu voz, não alterou o clima, não fez nada. E aí Elias então falou: agora vocês parem aí, agora é minha vez. E ele então preparou um altar, colocou o sacrifício ali sobre o altar, colocou água sobre o altar e fez uma oração. E ele pediu a Deus e falou: Deus, para que todos saibam que só o Senhor é Deus, responde. E diz que quem relata isso, eu imagino quem viu isso deve ter sido assustador, porque desceu fogo do céu e queimou tudo aquilo lá, até a água que estava sobre aquilo lá secou. E aí então todos que estavam lá começaram a gritar em uma só voz: só o Senhor é Deus. Só que aí mataram os profetas lá, aqueles homens todos que adoravam um Deus falso. E Acabe foi contar para Jezabel, foi falar para Jezabel: olha, Elias destruiu tudo lá, Elias nos envergonhou lá na frente de todo o povo. E Jezabel, eu acho que ela até ignorou o que aconteceu, porque tinha caído fogo do céu. Eu acho que ela devia estar cega na hora ali, e ela ignorou. E ela então falou, ela pegou e disse assim: olha, eu não vou dormir, eu não vou deitar aqui, não vai, esse dia não termina se eu não matar Elias, se eu não destruir a vida. Eu quero fazer com ele o mesmo que ele fez com o nosso pessoal. E aí Elias do outro lado, eu acho que também esqueceu. Eu acho que também assim deu um branco nele do que Deus tinha acabado de fazer. Tinha mandado um fogo do céu. E eu acho que ele também acho que esqueceu. E diz a Bíblia que ele ficou com medo da palavra da mulher, que falou que ia destruir ele. E ele então fugiu. E ele fugiu, e com tanto medo que ele ficou, pavor que tomou conta do coração dele. E eu não sei se você às vezes sente isso, às vezes vem uma notícia assim que altera seu batimento, provoca em você um suador, e você na hora assim parece que você vai até morrer. Parece que a notícia é tão forte ali que parece que você pensa com você mesmo: acabou tudo da minha vida. E Elias então chega a pedir a Deus, falou: não, acaba com tudo logo, não deixa eu passar mais por isso não, eu quero morrer, já fiz tudo que tinha que fazer, já foi, tá bom, já, Senhor, põe um fim nisso tudo. Estou ministrando isso, falando para você, porque eu queria tratar um tema com você, que semana passada eu até comentei sobre isso aqui. A nossa fé ela tem que ser firme. A questão dela ser grande ou pequena, irmãos, se ela for do tamanho de um grão de mostarda, mas ela for firme em Deus, se você até o final mantiver uma palavra dizendo eu creio, a Bíblia diz assim que fiel é o que prometeu e ele vai cumprir. Se você, ainda que a sua fé assim não for assim em comparação à fé de outras pessoas, ela for uma fé sua particular, seu jeito de acreditar, porque tem gente que acredita e canta alto, e tem gente que acredita e não consegue cantar, fica ali quietinho, mas acredita. Tem gente que acredita e dá glória e tal, e tem gente que não, tem gente que acredita e fica no canto quieto, é o jeito da pessoa.
Mas se ela for firme, se você sustentar isso, se você não se atrever a dar um passo para trás, porque a Bíblia diz que nós não podemos recuar, a gente tem que se manter ali. Deus não se agrada quando a gente recua. Diz que o justo, ele vai viver dessa maneira, ele vai enfrentar, e Deus vai dar vitória para ele. Então, se a sua fé for assim, Deus não falha. Mas tem coisas que parecem que a gente esquece. Semana passada eu brinquei com o carro, eu falei do carro. Quando a gente compra um carro para o filho tirou habilitação agora, e você, puxa, todo feliz que seu filho tirou. Você está feliz e triste ao mesmo tempo. Não sei se você fica feliz porque cada saída do seu filho com o carro, na sua cabeça passa o quê? Que ele vai voltar com 2 carros, não é isso, irmão? Você fala assim, Deus do céu. Você toca o telefone, diz que é o filho, você fala, bateu aonde? A nossa fé é assim, mas a gente libera, mas fica angustiado. E eu queria hoje aqui falar sobre esse tema. O que é difícil? Olha para mim aqui. Será que existe alguma coisa que é difícil para Deus? Alguma coisa assim que surpreenda Deus? Você pegue Deus assim no contrapé. Uma notícia sua, um grito seu, um desespero seu, uma situação que você esteja vivendo assim, que você fala assim, não vou nem orar, porque se eu orar, derrubo Deus. Você acha que existe? Você acha que alguma coisa atinge o soberano, o eterno, irmãos? Você acha que alguma coisa chega diante do trono de Deus, chega um anjo, por exemplo, correndo, sem respirar, ofegante diante de Deus, fala, essa é demais, você acha? Deus falou para Jó, onde é que você estava quando eu criava o mundo? Eu sei que eu estou fazendo, eu sei todas as coisas. Para Deus, o que é, já foi, o que há de ser também já foi. Não há uma surpresa para Deus, irmãos. Quem está me ouvindo aqui? Não, para Deus não há nada. Olha só, responde, o Deus que responder vai ser o Deus. É como se Deus falasse, é só isso. E aí Deus responde do céu. Aí vem uma mulher, e não precisa ser uma mulher, estou só usando porque o texto fala de Jezabel, mas pode ser qualquer outra situação que bate, por exemplo, tem situações que só bate na segunda-feira, tanto que tem gente que tem medo da segunda-feira. O que é difícil? E aí você treme, você fica com medo, aí já arrancou tudo do teu coração, já mudou o seu linguajar, já mudou a sua situação, você estava correndo, e agora você já está se arrastando, porque alguma coisa ficou difícil. O que é difícil? O que você não pode colocar diante de Deus, ainda que com choro? Porque Deus, Ele enxuga lágrimas. O que você não pode, irmãos? Muitas vezes fala assim, é difícil, mas Deus pode. Me lembro de uma situação, eu estava lendo um livro, e Deus falou muito comigo, porque é um homem, escritor, e ele é conferencista, e ele faz assim conferências para pastores, líderes, faz coisas muito grandes, e ele então marcou uma dessas conferências, um desses congressos, só que assim o recurso não dava, o dinheiro não deu, e na semana do evento, os organizadores, a equipe dele falou para ele, falou, pastor, olha, nós achamos melhor o senhor cancelar, porque não vai dar para fazer. E ele falou, gente, mas olha só, se nós cancelarmos, vai ser muito difícil nós fazermos outro, porque as pessoas não vão acreditar depois no evento, e nós vamos ter que fazer toda a devolução, vai ser um transtorno. Mas o pessoal falou, pastor, mas não vai dar, é melhor cancelar. E ele então falou assim, tá bom, eu vou orar, e aí eu falo com vocês. E ele entrou na sala,
e pediu para a moça que trabalhava na igreja e falou para ela, falou: olha, por favor, eu vou trancar aqui, eu vou orar, não me incomode, por favor, peça para se tocar o telefone, fala que eu não posso atender agora, eu estou pedindo para você, me dá esse tempo, eu não vou. E ele começou a orar, mas assim, alguma coisa impeliu ele assim, a ele deitar no chão. E ele deitou no chão e começou a falar com Deus, e a orar, e falar para Deus: Deus, o que eu faço agora? E ficou, chorou, mas chorou. Quando ele estava chorando, bateu na porta, e ele falou: meu Deus, será que eu falei grego? Será que a pessoa não entendeu que eu pedi para não incomodar? E aí ele ficou quieto para ver se a pessoa desistia, e a pessoa bateu mais forte na porta. Aí ele levantou bravo, e ele abriu a porta e falou: pelo amor de Deus. Aí a pessoa falou assim: olha, o senhor vai querer atender essa ligação. Ele falou: olha, eu não quero falar com ninguém agora. A moça falou: olha, mas essa aqui o senhor vai querer atender, né? E aí ele atendeu a ligação. Irmãos, o tema de hoje, o que é difícil? Do outro lado tinha uma pessoa e falou assim: o senhor é o fulano de tal, pastor, assim, o senhor vai fazer um congresso agora? Vou fazer. E olha, irmãos, eu falou assim: irmão, eu não sei como é que o senhor acredita, não sei. Eu estava orando, Deus falou tão forte comigo, mas tão forte, tão claro. E Deus falou comigo que era para eu dar uma oferta. E eu já estou ligando para o senhor, dizendo que eu já depositei na conta do evento. Irmãos, o cara depositou o valor que faltava para a realização do evento. Você está me olhando com essa cara, mas tem gente aqui dentro que já passou por situações parecidas com essa. Já receberam ligações, já receberam palavras assim, ó, que ninguém sabia, só você sabia. Mas do outro lado, irmãos, tem um Deus que tudo vê, que tudo sabe. O que é difícil? O que eu estou só ministrando na sua vida, porque se você não se posicionar dessa maneira, as coisas começam a ficar difíceis, mas não pode ficar difícil para você, porque que povo tem um Deus tão próximo? Que povo tem um Deus tão chegado? Agora mesmo, Deus está do teu lado se cercando, agora mesmo, né? Talvez você veio aqui e deixou uma situação, Deus está lá. Que povo tem um Deus? A Bíblia diz assim: o povo que conhece o seu Deus fará proezas, porque é um Deus tremendo, é um Deus maravilhoso, é um Deus que surpreende. A semana, desculpa eu falar isso, é que eu fiquei ouvindo a música a semana inteira, e não aprendi, mas eu vou aprender. O Deus que surpreende. E eu fiquei ouvindo essa música a semana inteira, e ele cantava e eu dizia: é verdade, é mesmo, Deus surpreende a gente, Deus é fiel. Amém? Vamos assistir um vídeo, gente? Eu achei esse vídeo fantástico, e eu falei: puxa, Deus quer falar comigo mesmo, né? E esse vídeo aí, pessoal, olha só, tem coisa que não dá, né? O vídeo está em inglês, espanhol ali, então, mas não é o áudio em si, é a imagem que eu queria que você olhasse aqui. E a minha pergunta é essa: o que é difícil? Tá bom? Suena bien esta guitarra, ¿verdad? Son los dedos de Mark Goffeny, un extraordinario guitarrista americano. Y hoy va a colaborar con nosotros porque quiere dar una lección a estos jóvenes estudiantes de conservatorio. Quiere enseñarles qué es lo más importante para tocar bien un instrumento. Hello, class. Hola, clase, hola. Hola. Gracias por haber venido. Hoy quiero hablaros de la cualidad más importante que necesita un músico. ¿Qué pensáis que es lo más importante tener? ¿Tener unas buenas manos grandes? ¿Tener un afán por aprender? ¿Tener qué? ¿Qué es lo que queréis? A ver, vosotras. Pues que te guste lo que haces. Eso es una buena respuesta. Sí, señor. Pues motivación, ¿no? Motivation, that's good. Rodrigo, would you like to come up on stage with me today? Rodrigo, ¿podrías subir, por favor, un momento? Give him a round of applause. Por favor, un aplauso.
Voy a hacer con vosotros, voy a demostraros una técnica, un experimento que quiero hacer con Rodrigo. Cuando diga ahora, no antes, quiero que cojas mis brazos, ¿vale? Y tires de ellos con toda la fuerza que puedas. ¿Estás listo? ¿Listos también vosotros? ¿Ahora? Venga, adelante. No. Ya. Oh, it's okay. Hi, my name is Mark. No tengo brazos, no sin brazos. I was born without any arms. Mi nombre es Mark, nací sin brazos. Thank you. No pasa nada, no me los has arrancado. So probably impossible to play an instrument. Así que probablemente yo no puedo tocar ningún tipo de instrumento, ¿verdad? But we'll give it a try. Pero vamos a intentar algo. So. Want to clap your hands? ¿Queréis empezar a aplaudir? Okay, thank you. Como quisiera poder vivir sin aire, ¿ya? Como quisiera poder vivir sin ti. Thank you. It's okay, yeah. Thank you. Tema de hoje, o que é difícil. Então vamos ver o que é difícil. Se você puder anotar, anote aí o que eu vou ministrar agora aqui. O que ainda não foi enfrentado é difícil. O que você foge, tem medo. Eu estou ministrando essa palavra porque nós que cremos num Deus que tudo pode, irmãos, nós precisamos sinalizar. Talvez você esteja olhando para mim agora aqui e você não vê com os olhos naturais, mas eu estou sinalizando para a vida. Se pudesse ver atrás de mim, você ia ver uma placa muito grande dizendo assim: eu creio que para Deus nada é impossível. Eu estou como que sinalizando, irmão, sinalizando, deixando muito claro isso, que o Deus que eu sirvo, Ele pode. E então eu começo a viver a outra realidade, já não é mais a minha realidade, é a realidade do Deus a quem eu sirvo. Então o que é difícil? É aquilo que não foi enfrentado, aquilo que você tem medo, você fica assim, você acha que é demais para você. Quando Golias gritou, diz a Bíblia que ele chegou no vale assim, ele gritou, ele ficou 40 dias gritando, todo dia ele descia ali, e ele gritava, e ele falava só isso assim: olha, gente, me dá um homem só, um homem que lute comigo, e aí se ele me vencer, todo o exército que está comigo, nós vamos servir. Ele gritava, e ele 40 dias, ele ganhou uma luta só no grito. As pessoas olhavam para ele, os mais valentes, os mais treinados, os mais experientes, seja quem for, olhava para ele por causa do grito dele, achavam impossível. Aí vem um menino, nem olha direito para o tamanho dele, nem dá ouvido para o grito, chega lá, o que ele ouve é outra coisa, quanto é que ganha para derrubar o gigante. Então, é difícil, o que nunca foi enfrentado,
Mas eu queria dizer para você que hoje aqui essa palavra está sendo liberada na sua vida, porque Deus está querendo romper limites, irmãos. Deus está querendo ampliar esse quadradinho. Deus está querendo, talvez, falar para o teu coração que não chegou o fim das coisas. Não, talvez você pensou que já aconteceu tudo, não foi, irmãos. Deus ainda tem muita coisa ainda na sua vida. Só que, preste atenção nisso que eu vou falar agora, porque talvez aqui seja para algumas pessoas. Só que para o próximo nível, só que para a próxima etapa, vai precisar de uma ousadia sua. Vai precisar de um outro nível de coragem. Vai precisar de um atrevimento seu para fazer coisas que nunca foi feito. Quem está ouvindo, diga amém, irmãos. Os nossos filhos vão ser assim, irmãos. Eles vão além de nós, irmãos. Nós, irmãos, na escola, a gente colocava um papel, não vou lembrar o nome agora, a gente colocava um papel transparente em cima do mapa. Vegetal? Eu acho que na minha época era outro nome, mas vamos ficar com vegetal. Papel manteiga. Parou, gente, não é bolo não, é papel. E aí põe aquele papel transparente, apoia com a mão, vem com o lápis assim, ó, e a gente não errava. A gente não errava ainda, ficava torto. Que a gente copiava mapa, mas eu queria profetizar aqui, os nossos filhos vão fazer mapas, irmãos. Eles vão fazer estradas novas, irmãos. Deus vai abrir esse amém assim, irmão. É gente que está clamando por algo novo de Deus. Que Deus pode, irmãos, abrir um caminho onde não há caminho, irmãos. Abrir portas, irmãos, estão travadas, fechadas, apenas esperando alguém que ouviu uma voz de Deus, falando assim, não, Deus preparou isso para mim. Deus guardou isso aqui, foi para mim. Talvez minha mãe tentou, aí não deu, mas aí ela orou por mim. Aí chegou em mim, irmãos. Aí eu rompi algumas coisas, e agora eu estou orando para que meu filho vá mais além, que viva realidades, que Deus colocou sonhos no meu coração. Deus colocou sonhos no meu coração, mas vai ser realidade em nome de Jesus. Se você estiver anotando, anote isso. Olha, eu desafio você a colocar em oração essa semana coisas que têm incomodado, perturbado você. E eu vou dizer algo a você: Deus tem colocado essas coisas no seu coração e Ele quer dar vitória a você. Põe em oração, irmãos, ora a semana inteira por isso. Olha, eu estou aqui, meu coração queimando para dizer para você, de você ouvir a voz de Deus dizendo, fui eu que coloquei isso no seu coração. Estou aqui eu queimando para dizer isso para você, que Deus tem coisas ainda maiores para a sua vida. Eu desafio você a estudar algo sobre isso. Irmãos, quando a Bíblia fala que nós somos destruídos, que a gente perde, porque falta, sabe o que, irmãos? Conhecimento. Nós não sabemos. Vai saber. Deus vai trazer revelação do que está oculto. Deus vai trazer luz sobre isso, irmãos. Eu desafio você a pedir ajuda. Quem está me ouvindo? Peça ajuda. Você está guardando esse assunto em segredo, quietinho, você está tentando não incomodar, você está tentando, não, eu vou vendo até onde vai. Essa semana peça ajuda. Deus já preparou alguém, irmãos. Deus já tem colocado alguém já preparado na sua vida. Abre o olho e veja. Deus já tem colocado uma pessoa certa para te ajudar, em nome de Jesus, irmãos. Alguém que vai ministrar da parte de Deus na sua vida. É anjo de Deus isso, eu creio. Segunda coisa, o que você vê e como você vê as coisas. Isso é difícil, torna difícil.
O que você vê em relação ao dia de amanhã na sua vida? Quais são as suas expectativas que você tem em relação a você mesmo, em relação à sua casa? Tudo isso fica difícil. Eu estava estudando essa palavra e eu comecei a conversar com o Renan, e eu não tenho uma explicação melhor que isso. Alguém talvez aqui tenha, mas o olho, e se alguém souber depois você procura aí, levante a mão, sabe mais sobre isso. O olho ele capta aquela imagem lá, e ele manda a informação para o cérebro, e o cérebro então traduz aquilo. Mas estou resumindo a ópera. Quando uma pessoa está debaixo de uma palavra como essa aqui, que eu estou ministrando no seu coração, e ela olha para uma situação, e a situação é difícil, ela manda a informação, mas um cérebro que já foi trabalhado pela palavra de Deus, um cérebro que está debaixo de uma palavra profética de Deus, alguém que a mente tem sido uma mente trabalhada por Deus, que Deus tem renovado os pensamentos, quando recebe essa visão de algo praticamente impossível, a informação que ele devolve é: em Deus podemos todas as coisas. Muda tudo, irmãos. Mas quando você não tem isso, aquilo provoca em você um desespero, e aí ele aciona o seu corpo inteiro por aquilo que você viu, que os olhos são a lâmpada do corpo. Então, como você vê, o que você vê e como você vê é muito importante. Eu acho maravilhoso Isaías, quando ele fala a respeito de Deus, ele fala assim: Deus ele se assenta sobre o globo, e ele pesa os montes e os outeiros em balança de precisão. Talvez o que você está olhando agora, você está achando que é maior que Deus, e eu vim pregar para você que nada é maior que Deus. Jezabel não é maior que Deus. Jezabel não é maior que Deus. Eu vou contar para você como é que terminou a vida dessa mulher. Ninguém é maior que Deus, irmãos. O Deus que está sobre a sua vida, Ele reina sobre tudo, Ele governa todas as coisas, Ele dá ordem ao dia. Não é brincadeira isso, não. Em Números 13, 25, diz assim, não precisa abrir, vou ler. Ao fim de 40 dias, estou lendo a história dos espias. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento da terra. Moisés mandou, falou: vocês vão lá e veem lá. Aí eles voltam. Números 13, 27, 28. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou. Olha o relatório, está certinho o relatório. Onde há leite e mel com fartura. Nós vimos isso. Aqui estão alguns frutos dela. Mas nós vimos também, mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos os descendentes de Enaque, eram homens com mais de 2 metros de altura. Moisés tinha mandado eles lá para ver exatamente isso. O relatório está em conformidade, está certinho. Falou: vai lá e vê se a terra, vê como é que a terra é. Eles falaram: é boa. O que tem lá? Olha, tem isso, nós trouxemos até para você ver o que tem. E os homens lá, você perguntou se eles são pequenos ou altos, são grandes. Eles são enormes, está tudo certo. O que está errado? Está errado o que entrou dentro do seu coração. Porque quando eles voltaram, irmãos, Moisés ainda ia ministrar no coração deles. Falou: vocês viram tudo? Viram? Então eu queria dizer para vocês: Deus me disse que nós vamos lá e nós vamos tomar aquela terra. Mas porque eles deixaram aquilo entrar no coração, eles criaram um bloqueio.
Presta atenção no que eu vou falar agora para você. Fica difícil quando você bloqueia o que Deus vai fazer na sua vida. Você. A Bíblia diz que Jesus entrou num lugar e não pôde ali fazer grandes milagres por causa da incredulidade daquele povo. O próprio povo bloqueou, como que dizendo, porque diz a Bíblia que Jesus curou apenas alguns enfermos, isso já é extraordinário, mas ele queria fazer ainda mais. Fala para a pessoa do lado assim: Deus quer fazer ainda mais na sua vida. Mas olha aqui, nós mesmos bloqueamos o que Deus quer fazer na nossa vida. 3, o que você fala e como você fala. Provérbios 18, 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Na Bíblia Viva diz: nossas palavras têm poder para construir ou destruir nossa vida. Quem usa bem suas palavras receberá benefícios em troca. O que você está falando e como você está falando. Algumas pessoas dizem: eu falei por falar. Mas eu queria dizer para você que as palavras, elas têm poder no mundo espiritual. Lá em casa nós nos pegamos, irmãos, falando um para o outro. Cuidado com essa palavra. E aí na hora a gente fala: eu me arrependo do que eu falei. Porque palavras são sementes, irmãos. Palavras ficam suspensas. Quem crê nisso? Tome cuidado com o que você fala e como você está tornando mais difícil. Você está aumentando o problema. Você deveria diminuir o problema com a sua palavra, porque há poder nas tuas palavras. Mateus 12, 34 diz assim: olha, raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus, né? Pois do que há em abundância no coração, é disso que a boca fala do que está dentro do coração. Cuidado, irmãos. Olha aqui para mim, tem gente orando para Deus fazer grandes coisas, mas tem falado coisas pequenas. Tem gente orando a Deus para grandes sonhos, mas tem com a sua própria boca trazendo maldição para dentro da sua vida. Cuidado, irmão. Você deveria... Um pastor fez isso. Ele anotou o que ele falava e ele foi ver no final do dia que o que ele falava não estava de acordo com o que Deus queria fazer na vida dele. Os pais estão me ouvindo aí? Então, irmãos, olha aqui, nós devemos abrir a nossa boca e abençoar os nossos filhos. Nós devemos, irmãos, ir além com a nossa boca. Nós devemos, irmãos, abrir a nossa boca e tomar muito cuidado. Ontem eu estava numa academia ministrando uma palavra de Deus. Fui chamado para orar lá e falar com os professores, o pessoal da academia. E eu perguntei para eles o significado de uma palavra. E com silêncio, falei: está vendo? E vocês falam tanto essa palavra. Cuidado, talvez você fale uma palavra, você nem sabe o que significa essa palavra. E aí quando você for ver o que significa essa palavra, é uma maldição que você está semeando de dia e de noite. Você está lançando uma palavra, e eu vou dizer a você, essa palavra ela brota e dá fruto. Então cuidado, arranque, lance outra palavra, irmãos. Quebre aquela palavra e diga o contrário, fale o contrário daquilo. Você crê nisso? Para terminar aqui, eu queria ver com você como vencer o que é difícil. Como vencer o que é difícil? Se você estiver anotando, anote mais isso aqui, eu vou terminar. Você tem que superar isso. Fala para a pessoa lá assim: você tem que superar isso aí.
Eu acho legal quando você fala isso com a pessoa, ela dá risada. Sabe que ela está rindo? Ela fala assim, ah, tá. Se ela continuar rindo, ela está falando assim, ah, tá, que você não sabe o que é. É igual você falar para Luíde, a água é rasa aqui, filho, é água, dá uma canela. Não adianta. Ela não entra. A gente vai na praia, ela coloca a cadeira do outro lado da rua e fala, aqui tá bom. Tem um pavor de água. Eu falo, não, eu vou comprar um chuveiro turbo, daquele que sai bastante, joga. Fala, não, de jeito não, deixa esse. Ficar uma gota aqui, uma gota ali, tá ótimo. Tenho medo de água, não sei o que foi, que é isso. E aí eu falo, tem que superar isso. E aí eu falo para ela, bem, você tem que dirigir. Estou falando para você orar, irmão, em nome de Jesus. E ela falou, eu vou dirigir. Eu falei, mas tem que ser aqui, bem, lá no céu não tem carro, andar nas ruas do céu dirigindo. É aqui que você tem que dirigir. Aí eu falo, bem, pega o carro e vai, pega aqui na direita e vai quietinho, cantando hino. Vai cantando hino e vai dirigindo na direita, quem tiver pressa passa. E aí ela vê alguns carros assim, aquele pessoal que gruda seu peito no volante, que vira junto assim, já viu? Que dirige o carro desse jeito. Ela fala, você quer que eu passe essa vergonha? Não, bem, eu quero que você dirija, vai dirigindo. A pessoa tem que superar. Você tem que superar, você tem que... Ô, irmãos, olha só, parece brincadeira, mas eu estou querendo falar para você que Deus está querendo fazer algo maior na sua vida. Você tem que superar. Você tem que superar, em nome de Jesus. Tem coisas que se levantam assim, irmãos, e assustam. E aí você dá 3 passos para trás. Não faça isso, supera. Eu queria aqui ministrar na sua vida assim, o Deus que surpreende vai colocar a mão em você, não deixa você voltar para trás, e vai falar assim, vai à frente. Quando Davi escreve assim, a tua vara e o teu cajado me consolam, ele está dizendo assim, como se Deus estivesse me empurrando, e o cajado está me dando direção, mas eu tenho que ir para frente. Quando a Bíblia fala assim, que nós devemos resistir às obras do diabo, a Satanás, ele não está dizendo que você tem que ficar parado e aguentar, não, ele tem que você tem que marchar, enfrenta, resiste, dá um passo. Você dá um passo, Deus vai dar 2 à sua frente, porque Ele já está na sua frente, Deus. Mas o problema é que a gente fala assim, Deus, aí Deus anda e você fica parado. E eu queria dizer a você aqui que Deus está querendo talvez romper uma situação na sua vida, irmãos, que veio já talvez de uma outra geração, já é uma formação familiar na sua casa, é isso. Sua casa, todo mundo foi estabelecido assim, mas em você Deus quer escrever uma nova história, em nome de Jesus, uma nova história dentro da igreja, ministério, em coisas que Deus quer fazer, irmãos. Supera isso, supera, não volte atrás, não aceite menos do que isso. Diga para Deus, menos eu não aceito, Senhor. Eu quero o que o Senhor tem ainda para mim, que é novo, eu quero. Então Deus fala para Elias, levante-se, coma, pois a sua viagem será muito longa. Por favor, recebe essa palavra que eu vou dizer a você. Sua viagem ainda é muito longa ainda, irmãos. Não está acabando não. Talvez você está pensando, eu não sei mais até quando vai isso. Eu queria dizer para você, ainda é longo ainda. Isso aí está no começo. Deus ainda tem muita coisa ainda, em nome de Jesus. Então você tem que superar isso. 2, olhe para mim que eu estou terminando, mas eu preciso ir como se eu estivesse afundando, tá bom? Como se eu estivesse assim, afunilando, vai ficar um pouquinho mais difícil. Então eu falei agora, supera isso, todo mundo falou amém. Eu não sei se você vai continuar falando amém nas coisas que eu vou falar, porque nós estamos aqui para vencer o que é difícil. Amém, irmãos? A gente olha um filme como esse assim, um vídeo, o cara sem braço, a gente fala, que legal.
Legal é o tempo que ele gastou tentando pegar o violão com o pé. Você já bateu palma com o pé, irmão? Ele bateu, só a palma que ele bateu ali com o pé ali, eu já fiquei envergonhado. E aí ele pegar o violão com o pé. Então eu queria afunilar com você, que vai exigir de você esforço, disciplina. Chame as coisas que não são como se já fosse. Ezequiel 37, 4 e 5 diz: então ele me disse, profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Você crê nisso, irmãos? Irmãos, nós somos espirituais. Eu respeito se você falar para mim que você é tradicional, pentecostal, reteté. Se você quiser falar, olha, eu respeito. Mas nós somos espirituais. E uma pessoa espiritual, o que sai da boca dela está alinhado com o céu, irmãos. Não é brincadeira isso que eu estou falando para você, não. Você já ficou perto de uma pessoa que vive debaixo de oração, irmãos? Ela abre a boca, você percebe que é Deus que está falando, não é brincadeira. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Só você fica assim. Já viu gente que lê a palavra e ora e tem compromisso com Deus e não brinca, não, as coisas com Deus ela leva a sério. Quando ela abre a boca, você percebe que é muito sério aquilo. Ela está falando uma coisa ali que saiu do altar. Ela está falando ali de conhecimento espiritual mesmo, é coisa séria aquilo. E nós, preste atenção, talvez você está entrando aqui pela primeira vez, nós somos assim, irmãos. O que nós falamos, irmãos, nós falamos ao céu. Nós falamos ao céu, irmãos. Quando nós entramos no asilo lá, vemos uma mulher, 14 anos na cama, um derrame que paralisou o lado do corpo dela inteirinho. Nós vamos falar em milagre, em cura, chamando as coisas que não são como se já fosse. Porque é assim que nós cremos, irmãos. É o que está dentro de nós. É isso que está dentro de nós. O Deus que nós servimos se move dentro de nós e nos manda falar. Assim diz o Senhor. É assim, irmãos, nós somos assim. Não acha esquisito isso não, por favor? Porque é isso que queima o nosso coração, é a voz de Deus. Assim diz o soberano, falou aqui, o soberano, o eterno, Deus todo-poderoso. Vá em paz, Deus te abençoe, isso vai passar, Deus vai mudar isso, Deus é com você, isso aí, olha, isso aí Deus vai te dar vitória. Não estou brincando, a gente está falando, irmãos, como espirituais, como gente que tem ouvido a voz de Deus, gente que tranca o quarto e fala em segredo com Deus e ouve em segredo a voz de Deus. Agora, se você não tiver isso, você talvez nunca vai falar assim. Você vai falar como todo mundo fala. Todo mundo fala igual, é igual. Em casa, às vezes a gente fala para o outro: olha, isso aí é o que o pessoal fala lá, mas aqui a gente não fala assim. Aqui dentro da nossa casa a gente não fala assim. Isso aí é o que fala na televisão, na série, no filme. Mas a palavra que Deus tem colocado na nossa boca é uma palavra profética que chama as coisas que ainda não são, mas serão, em nome de Jesus Cristo, que nós cremos. Amém, irmãos? Escreve essa visão, torna ela bem legível, que até quem passar correndo vai ver o que você crê que Deus pode fazer, a visão que Deus tem para a sua vida. Se você estiver anotando, anote isso. Cuidado com a palavra não posso, não consigo. Antes de você falar assim, não posso, não consigo, responda isso: quem disse que você não pode? Quem foi que falou? Quem falou? Eu queria dizer para você, a última palavra vem de Deus.
Quando Deus falar, acabou, acabou. Enquanto Deus não falar que acabou, continue dizendo: eu consigo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Cuidado com a palavra mas. Eu quero ir, mas você está colocando uma pedra no seu caminho. Para com isso, tira isso, cuidado com essas palavras. Cuidado com a palavra vou tentar. Quem tenta dá uma ideia de que pode não dar certo. Tente, não fique bravo comigo, mas coloque as coisas, irmãos, no passado. Fale assim comigo: diga, eu tinha um problema. Aí alguém vai falar assim para você: ué, já resolveu? Fala assim: não, é que eu entreguei nas mãos de Deus. Mas e daí? Não é mais meu. Ele disse para mim que eu deveria lançar sobre Ele toda a minha ansiedade, toda a minha preocupação, que Ele tem cuidado da minha vida. E eu então depositei aos pés do Deus a quem eu sirvo, do meu Jesus. Então eu tinha um problema. Deus está cuidando da minha vida. O Deus que não dorme, que não tosqueneja, o Deus que não cochila, o guarda de Israel, Ele está cuidando da minha vida. Por último, mate esse monstro na sua vida. Deus é maior que Jezabel. Jezabel caiu da escada, foi jogada, aliás, pela janela. Estou encurtando a história, seria bom você ler. E o tempo de alguém descer da janela, ir lá para ver como é que ela estava lá embaixo, o tempo. Imagina, a pessoa foi jogada ali do mezanino, o tempo de descer a escada, de correr. Quando chegaram lá para ver Jezabel, só tinha os pés dela, o pé e as palmas da mão. O resto, os animais já tinham comido. Estou terminando dessa maneira para falar para você que Deus não brinca. Aquilo que você está achando que é difícil para Deus, isso aí não é brincadeira não, isso é muito sério. Deus está mostrando para você assim, olha, você está achando que é demais, você quer até morrer, você chegou até a pensar em desistir, de largar, eu vou largar, você está achando que é difícil. Sabe como é que Deus trata isso? Deus põe fim a isso. Deus põe fim a isso. Por favor, não saia daqui pensando outra coisa diferente. Estou dizendo para você que o Deus a quem você serve é um Deus poderoso. Ele é poderoso, irmãos. Irmãos, eu estive há muitos anos atrás, vou contar isso para você, porque assim, como que Deus faz as coisas. Eu estava pregando numa casa, alguns aqui talvez saibam dessa história. Eu estava pregando numa casa em Cachoeira Paulista, e uma criança tinha sido picado por um mosquito. Tinham jogado uma poça d'água no bairro lá, e tinham jogado um cachorro morto, e deu um cheiro, deu moscas, foi uma coisa, e um bicho aí, uma mosca picou uma criança recém-nascida, e deu feridas no corpo inteiro, e passaram permanganato na criança, e levaram ela nessa casa onde eu estava. Nós íamos pregar ali, e ela estava toda roxa, com esse produto, e no rosto dela aqui assim, havia uma ferida, grande assim, que vazava, uma criança recém-nascida, vazava. Eu não sei se você vai entender o que eu vou dizer a você. Eu estava pregando, e olhava para a criança no colo do homem, e falava comigo mesmo, eu pregando, e falava assim: meu Deus, eles vão querer que eu ore por essa criança.
E eu olhava para a criança e olhava aquilo e falava: meu Deus, como é que eu vou fazer aqui? Eu vou orar por essa criança, toda ferida. Renan era pequenininho, Renan era, acho que da mesma idade da criança de colo. E como que uma voz dizia assim: eu quero ver você pegar essa criança, depois pegar o seu filho. Quero ver você fazer isso. E eu pregando com isso na cabeça, esse tormento na minha cabeça. E tinha hora que eu não queria nem olhar para a criança, irmão, para não conseguir pregar, não conseguia pregar de olhar para aquela criança toda com produto, com negócio, e vazando. Mas eu terminei a pregação, pedi à igreja: vamos ficar de pé. Falei para ele: vamos ficar de pé. Aí o pai já levantou. O pai já levantou. Eu falei: pastor, eu queria que orasse pelo meu filho. Aconteceu isso. E eu então peguei a criança no colo, pedi à igreja que levantasse as mãos. Levante as mãos para cá, vamos orar. Deus vai fazer um milagre. Irmãos, eu fechei o olho para orar, porque eu colocava a mão na cabecinha da criança, estava todo cheio de ferida. Você sentia na mão assim. E aí eu orei, a igreja orou comigo, em concordância oramos. Irmãos, isso foi um sábado à noite. No domingo, de manhã, quando aquela criança acordou, não havia sinal no corpo da criança de ferida. Não tinha sinal, parecia que tinha sido lavado assim, meio lavado. Não tinha sinais no corpo da criança. Estou contando isso para você, para dizer assim para você: o que é difícil? O que é assustador? O que está fazendo o seu coração ficar alterado, preocupado, angustiado, fazendo pensar bobeira, besteira, pensar coisas horríveis, pensar: o que é isso? O que é difícil? O que é difícil a ponto de você falar: eu quero morrer? Como assim morrer? Você ainda vai caminhar ainda uma viagem longa. Que Deus tem planos, e os planos de Deus não podem ser frustrados. Não podem. Está estabelecido no céu. O que é difícil? O que tem afrontado? O que tem assim alterado a sua fé? O que está balançando o seu barco, jogando de um lado para o outro? O que é difícil? Aí venho eu aqui, sem saber do que está acontecendo, dizer para você: o soberano, o eterno, diz para você: nessa peleja, nessa luta, essa situação, você não tem que fazer nada. Eu estou fazendo. Eu estou cuidando. Talvez hoje o que você mais precisava ouvir aqui hoje para derrubar isso aí é Deus falar para você: ouvi a sua oração. Porque o Deus a quem servimos tem ouvidos, irmãos, e ouve. Você crê nisso? Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Eu acho que agora você já entendeu porque que Deus trouxe você essa noite aqui. Acho que você já entendeu. Entendeu que Deus está querendo falar para você que isso aí, talvez para você ainda é difícil, mas para Deus não é nada, não surpreende, isso não é nada. Não é nada. Deus é maior. Deus é maior. Deus é maior.